Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa aula do Pré-ENEM Legal. Sou o professor Hélio, sou professor de Física e hoje na nossa aula 12 do Pré-ENEM Legal nós vamos ver um assunto muito importante que é muito cobrado também nos conteúdos de Física e principalmente no Enem, o assunto de ondas. Então vamos ver novamente exemplos do nosso dia a dia, como as ondas estão presentes, a aplicação que nós podemos fazer com relação ao conteúdo de física e principalmente vocês que estão acompanhando as nossas aulas, né, ver justamente alguns pontos que vão cair no Enem e que vocês vão revisar esses conteúdos, ok? Vamos aqui então para o nosso slide, que nós estamos observando aqui duas figuras de exemplos do nosso dia a dia. A água sendo perturbada ali quando um objeto cai, formando ali ondas, e também um alto-falante, né, emitindo um som que também vai formar ondas. Quando a gente fala de ondas na física, o que significa? É qualquer perturbação ocasionada em um determinado espaço-tempo, onde não ocorre o transporte de matéria, somente de energia. Gravem esse ponto aí, pessoal, aprendam. A energia, né, nas ondas, tá certo? Ela justamente, né, ocorre no transporte de energia, vai ocorrer somente isso. Agora, não vai ocorrer transporte de matéria, não confundam, tá? Nas ondas não ocorre o transporte de matéria, somente de energia. Então, onda transfere energia através do meio, sem transportar matéria. Esse ponto é muito importante para a gente conceituar o assunto de ondas, ok? Agora, com respeito à classificação de ondas, nós temos aqui quanto à sua natureza. Anotem aí, por favor, são duas. Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que são ondas mecânicas? Elas necessitam de meios materiais para se propagar. Um exemplo disso é a nossa própria voz. Ela precisa de um meio para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas não dependem do meio para se propagar. Apesar de ela se propagar também no meio, mas ela não precisa disso. Um exemplo é o sinal do Wi-Fi, que nós usamos bastante. Com respeito à direção de propagação da onda, nós temos duas também. Onda transversal e onda longitudinal. Na gravura a gente pode ver esses dois exemplos então, ondas longitudinais, que vai se propagar no mesmo sentido e direção da onda, e as ondas transversais, que vai justamente acontecer no sentido, formando um ângulo de 90 graus, sendo perpendicular ao sentido ali das ondas, ok? Então anotem aí esses dois pontos, classificação das ondas quanto à natureza, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Quanto à direção, temos duas, transversal e longitudinal. Então, ela vai percorrer justamente, né, perpendicular ao sentido dela ali, ok? Próximo slide, nós vamos ver agora que as ondas também temos aí números de dimensões de propagação. São três, unidimensionais, que justamente em uma dimensão, isso vai acontecer, por exemplo, em ondas em uma corda, tá certo? Ondas bidimensionais, duas dimensões. Um exemplo claro disso são ondas em lagos. E as ondas tridimensionais. Um exemplo bem claro são as ondas sonoras. Então, quanto ao número de dimensões, são três. Anotem, por favor. Unidimensionais, uma dimensão. Bidimensional, apenas uma dimensão. E tridimensional, três dimensões. Ok? Ondas periódicas. O que é uma onda periódica? Bem, uma onda, ela é dita periódica quando a perturbação que a gera se repete periodicamente. O diagrama seguinte vai representar para nós justamente uma onda periódica e que vai se propagar em uma corda tensa, para nós entendermos então o que é uma onda periódica. Notem aí, nós temos aqui um exemplo claro disso nessa figura. E anotem esses pontos que são importantes para a gente poder classificar as ondas e para a gente poder determinar também, né, quando for feita alguma pergunta, ou até mesmo fazer algum cálculo. Nós temos ali alguns pontos destacados, como comprimento de onda.
Note que o comprimento de onda vai de uma crista da onda até a outra. Ou vocês podem também medir o comprimento de onda de um vale para o outro. Então nós temos ali já dois pontos importantes, né? Crista e vale. Crista vai estar relacionada à altura da onda, certo? E o vale é a parte ali de baixo, então, da figura que estamos observando. O outro ponto importante que a gente tem que determinar também numa onda periódica é a sua amplitude. A gente pode ver ali na figura. Amplitude vocês podem medir ali da reta normal até a crista ou da reta normal até o vale, tá? Então são dois pontos que vocês podem determinar a amplitude de uma onda. Ficou claro então? Então, revisando, uma onda periódica precisa ter ali comprimento de onda, precisa ter amplitude, e para a gente determinar tanto o comprimento como a amplitude, nós precisamos da crista ou do vale de uma onda, ok? Prosseguindo então, nós vamos ver agora algumas grandezas que estão relacionadas às ondas. Uma delas nós já mencionamos, amplitude. O que significa amplitude que nós vamos representar pela letra A? Significa o deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio e uma crista ou um vale, conforme a gente acabou de ver na figura, certo? Quanto maior a amplitude de uma onda, mais energia ela vai transportar. Olha que detalhe importante, amplitude está relacionado com transporte de energia. Então, quanto maior a amplitude da onda, mais a energia ela vai transportar. Ou seja, a amplitude está diretamente relacionada ao transporte de energia. Nós temos também o comprimento de onda. O comprimento de onda vocês vão representar por uma letra grega, que parece esse Y aí de cabeça para baixo, mas ele se chama lambda, uma letra grega, tá? Então, o lambda vai representar para nós o comprimento de onda. E o que é o comprimento de onda? É a distância entre duas partes idênticas e consecutivas de uma onda, que se encontra na mesma posição. E nós acabamos de ver na figura, né, a distância entre duas cristas ou dois vales. Então a gente pode determinar assim o comprimento da nossa onda, ok? Vamos aqui continuar com mais grandezas relacionadas à onda. Agora vamos ver o período. O período nós vamos representar pela letra T, tá? O período é o tempo de duração de uma oscilação completa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em um comprimento de onda, nós vamos ter o período que vai ocorrer em um intervalo de tempo específico. Um exemplo para a gente entender o período é justamente o período para a Terra realizar uma volta, né, completa em torno do Sol. A gente sabe que demora aproximadamente aí 365 dias, certo? Então esse é o período da Terra para completar uma volta, ok? Com respeito à frequência, outra grandeza muito importante para as ondas. A frequência nós vamos representar pela letra F, tá, minúscula, e ela significa uma grandeza escalar que vai corresponder ao número de vezes em que uma onda se repete por unidade de tempo. Por exemplo, a gente pode determinar a frequência do ponteiro dos segundos, né, de um relógio. Ele completa uma volta a cada 60 segundos. Então, a frequência seria 1 sobre 60. Lembrando que o período dele vai ser 60 segundos, certo? Então, o período vai ser 60 segundos e a frequência vai ser 1 sobre 60, para a gente determinar a frequência do ponteiro, então, dos segundos de um relógio. Ok até aqui, pessoal? Continuando aqui sobre esse assunto, vamos ver agora as equações que nós vamos utilizar para calcularmos então período, frequência, o comprimento de onda, velocidade, ok? Então o período nós já conhecemos, nós já sabemos, já vimos essa equação. O período é T igual a 1 sobre F, lembrando que a unidade no SI é segundos. A frequência é 1 sobre T, lembrando que a unidade da frequência é Hertz, certo? E a velocidade, é a equação que nós chamamos de equação fundamental da onda, é velocidade igual a lambda vezes F, ou velocidade igual a lambda dividido para período, certo? Então, o comprimento de onda, a unidade nós vamos utilizar em metro e a velocidade em metros por segundo. Quando a gente trabalha essa onda, né, esse movimento, utilizando uma corda, por exemplo, vocês vão utilizar a equação de Taylor, tá? A velocidade de propagação de uma onda numa corda vai obedecer essa equação.
Anotem aí, por favor. V é igual a raiz quadrada de T sobre a densidade linear, sobre o μ, tá? O T vai significar uma força de tração na corda e o μ, densidade linear da corda. Fazendo esse cálculo aí, essa divisão e tirando a raiz quadrada, nós vamos achar a velocidade de propagação de uma onda em uma corda. Beleza, pessoal? O nosso próximo slide vai falar um pouco sobre alguns fenômenos ondulatórios que a gente também olha, né, e observa no nosso dia a dia, como por exemplo a reflexão, refração, difração, interferência ou superposição. O que significa cada um desses pontos no assunto de ondas? Bem, no assunto de ondas, a reflexão é o fenômeno que ocorre quando uma onda ou pulso incide sobre um obstáculo e retorna ao meio incidente, certo? Já a refração vai ser o fenômeno quando o pulso se propaga, se depara com a mudança do meio, tá? Agora vai acontecer a refração. Já a difração, vai ser a capacidade da onda de contornar certo orifício ou obstáculo. E quando a gente fala de interferência ou superposição de onda, é o fenômeno que vai ocorrer durante o encontro de duas ou mais ondas de mesma natureza e de forma simultânea, que estão se propagando em um mesmo meio. Aí, nesse caso, quando a gente ouvir falar de interferência ou superposição de ondas, nós vamos ter duas, ó. Interferência construtiva e a interferência destrutiva, certo? Como o próprio nome já está dizendo, a construtiva, né? O comprimento ali do vale, né, e da onda, a sua amplitude vai ser maior, e já a destrutiva vai ser bem menor. Ok? Continuando ainda sobre fenômenos ondulatórios, temos aqui mais duas, a polarização e as ondas estacionárias. O que é a polarização? Bem, polarizar uma onda significa orientá-la em uma única direção. Significa fazê-la vibrar em apenas uma direção, ou plano através da passagem em um dado meio, que é chamado de polarizador. A polarização é uma característica das ondas transversais, anotem aí, tá? A polarização é uma característica das ondas transversais. Já as ondas estacionárias é o encontro de duas ondas, uma incidente e a outra refletida, também de mesma frequência, amplitude e comprimento de onda, e que vão se propagar em sentidos opostos, tá? O detalhe nas ondas estacionárias é que vai ter mesma frequência, mesma amplitude e mesmo comprimento de onda. Com respeito às ondas sonoras, que nós vamos trabalhar agora, vamos entender um pouco sobre esse assunto, que está presente no nosso dia a dia. As ondas sonoras são ondas mecânicas, tá? Longitudinais e tridimensionais. Então anota esse detalhe que é muito importante também para a gente diferenciar as ondas. Ondas sonoras são ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. O nosso ouvido humano, por exemplo, é capaz de captações de frequência desde 20 Hz até 20.000 Hz. Esse é o intervalo que é chamado de intervalo audível, tá? Que nós chamamos de espectro sonoro, conforme a gente pode ver ali no desenho. No desenho a gente observa então a faixa que nós conseguimos ouvir, de 20 a 20.000 Hz. Antes de 20 Hz são chamados de infrassons, o som abaixo dessa frequência. E o som acima de 20.000 Hz é chamado de ultrassons, tá? Muito conhecido, muito utilizado nessas palavras do nosso dia a dia. Então, quando você ouvir falar de infrassons e ultrassons, você já sabe agora, né? Infrassons são sons ou ondas, né, que estão com a frequência abaixo de 20 Hz, e ultrassons são ondas com frequências acima de 20.000 Hz. Ok? Já nas ondas eletromagnéticas, a diferença agora com relação às ondas sonoras é que essas ondas são formadas por dois campos perpendiculares entre si, que é o campo magnético e o campo elétrico, e as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. É importante sabermos que as ondas eletromagnéticas, pessoal, elas se propagam no vácuo, conforme nós já mencionamos, e elas também podem se propagar nos mesmos materiais. E nós temos aqui no desenho o espectro visível, né? Veja que é uma pequena faixa
que nós conseguimos então enxergar ali o espectro visível, tá certo? E nós temos ali as faixas, né, do rádio, do micro-ondas, do infravermelho, tá? Da luz visível, do ultravioleta, do raio-x e dos raios gamas. Esse espectro é muito importante também para nós analisarmos, né, as ondas eletromagnéticas, ok? Dando continuidade ainda sobre fenômenos ondulatórios, vamos falar um pouquinho sobre a ressonância. O que é a ressonância? A ressonância é um fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próximo da frequência fundamental desse sistema. A ressonância, por exemplo, né, vai ocasionar um aumento na amplitude de oscilação maior do que aquele que é ocasionado por outras frequências. Aí nós temos aqui alguns tipos de ressonância: a mecânica, a sonora, a elétrica, a magnética e a óptica. No desenho aqui temos 3 exemplos, ó, de uma onda mecânica, aliás, ressonância, né, que pode ocorrer, tá? Esse fenômeno ondulatório, num balanço, por exemplo. Nós temos aqui a ressonância sonora, quando uma taça de vidro é quebrada, tá certo? Uma determinada frequência. E nós temos ali justamente a ressonância magnética, que é muito usado, né, nos hospitais, tá? Para exames médicos, então. Então vejo que são fenômenos que a gente observa que ocorrem no nosso dia a dia, que está presente no nosso meio, certo? Então a ressonância é muito importante, entendemos esse fenômeno então. E um último fenômeno que a gente pode considerar aqui é o fenômeno chamado de efeito Doppler. O que será esse efeito Doppler? Bem, o efeito Doppler é um fenômeno que vai ocorrer quando um emissor de ondas está em movimento em relação ao receptor. Um exemplo clássico disso, pessoal, são as ambulâncias, o carro da polícia, né, quando está com a sirene ligada. Então a gente observa esse efeito Doppler, está certo? Quando ele se afasta da pessoa e quando ele se aproxima, né, de uma outra pessoa, conforme a gente pode ver ali no desenho. Estão notando ali na figura o que está acontecendo com a frequência? Quando ele se afasta da pessoa, a frequência está ficando baixa. Mas quando ele se aproxima de uma outra pessoa, a frequência está alta. E a pessoa que está ali no carro, né, dirigindo, ele está ouvindo outra frequência do som. Então está mudando, está variando em relação justamente a pessoa que vai receber o som, né, ao receptor. Então por isso que a gente chama esse efeito Doppler, né, que para cada receptor a frequência vai ser diferente. Então é um fenômeno que ocorre, né, no nosso dia a dia e sempre está presente, tá? Para uma pessoa ela vai ouvir de um jeito e para outra pessoa ela vai ouvir de uma outra maneira, então. Isso aí é o efeito Doppler, ok? Ainda sobre isso, a gente vai destacar o seguinte no efeito Doppler, já que é um fenômeno, né, que ocorre quando o emissor de onda está em movimento em relação ao receptor, então nós vamos ter aqui alguns pontos. O primeiro, o emissor se aproximando do receptor. Olha só o que vai acontecer. Anotem, por favor. O som vai ficar mais agudo, a frequência de onda vai aumentar e o comprimento de onda vai diminuir. Então anotem esses 3 pontos. Quando o emissor está se aproximando do receptor, o som vai ficar mais agudo, a frequência de onda vai aumentar e o comprimento de onda vai diminuir. E o segundo ponto é quando o emissor se aproxima do receptor. O que vai acontecer agora? O som vai ficar mais grave, a frequência de onda vai diminuir e o comprimento de onda vai aumentar. O contrário do que nós vimos ali no ponto 1, tá certo? Então, anotem esses pontos. Emissor se aproximando do receptor e emissor se aproximando do receptor, tá? Um se aproxima e o outro vai se afastar, ok? Anotem, por favor, esses 2 pontos que é muito importante para vocês diferenciar o efeito Doppler. O primeiro ele vai se aproximar e o segundo ele vai se afastar, então. Ok, pessoal? Vamos lá para a revisão, então, desse conteúdo? Vamos ver aqui uma questão do Enem de 2021. O Enem de 2021 diz assim: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travesseio de pedestres.
Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Olha a pergunta que ele faz. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quanto? Então ele daria as alternativas para nós, né? De 8,6 Hz, 13,75, 375, 1.350 e 4.860 Hz. Então vamos lá resolver essa questão então? Vamos entender então aqui na resolução o que ele falou ali para nós sobre o sonorizador. Ele fala aqui para nós que o sonorizador, eles estão, né, numa distância de 8 centímetros entre eles. Então colocando isso no desenho, vai ficar daquela forma que a gente está percebendo, ó, tá? Então nós temos ali um trecho do sonorizador que pode ser assimilado, né? Lembrando que a velocidade, né, do carro é de 108 km por hora. Transformando em metros por segundo vai dar 30 metros, né? Só dividimos por 3,6. Então essa vai ser a nossa velocidade ali no sonorizador. Estamos representando ali pelas ondas na distância, né, de 8 centímetros, ok? Vamos transformar esse 8 centímetros para metro, né? Só dividirmos para 100. Esse 8 centímetros vai ser o nosso comprimento de onda. Estão vendo ali, ó? Estamos vendo ali justamente de uma crista para outra, né, a distância. Então o comprimento de onda vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ok? Então olha só o que nós temos, pessoal, nessa questão. Nós temos a velocidade e temos o comprimento de onda. E a pergunta que ele fez foi a frequência. Então nós vamos pegar a nossa equação fundamental, né, V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E vamos achar o F. Então, substituindo ali os valores, nós vamos colocar 30 igual a 8 vezes 10 a menos 2 vezes F. Ok? Até aqui? Vamos passar então o 8 vezes 10 a menos 2 para o outro lado, né? Ele vai passar dividindo. Fazendo a divisão de 30 para 8 vai dar 3,75. Mas olha, cuidado com a base 10, né? Não esqueça, eu sempre costumo repetir isso para os alunos. A base 10 está ali embaixo, ó, 10 a menos 2. Quando a gente faz a divisão ali, ele vai para cima, vai para o numerador. Então ele vai passar com um sinal positivo ali do 2, ó. Ele vai deixar de ser menos 2, vai ser mais 2. Então 10 elevado à segunda a gente sabe que é 100, e 3,75 vezes 100 está ali a nossa resposta, ó. Frequência vai ser igual a 375 Hz. Então alternativa para marcarmos, letra C. Legal, nessa questão, são assuntos que são fenômenos que a gente observa no nosso dia a dia. Esse sonorizador existe, né, estão na estrada, serve para avisar o motorista, né, sobre algum obstáculo ou algum problema que ele vai encontrar mais à frente, tá certo? Então, isso está presente, né, no nosso dia a dia, a gente pode assimilar, né, justamente esse conteúdo de física que a gente vê na sala de aula com o conteúdo do Enem e fazer aplicação no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão, então? A próxima questão do Enem de 2021. Olha só, outro exemplo do nosso cotidiano, o eletrocardiograma, né, que são exames que muitos de nós realmente já fez ou fazem, né? Nossos pais também fazem muito e a gente necessita às vezes de fazer. O que ele diz então? O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal, né? V é C em função do tempo. Note que a gente vê ali no desenho os comprimentos de onda, né? Ó, tá certo? A gente vê ali os picos, né? Representando os vales, tá certo? E ele está dando a medida de cada quadradozinho ali de 0,2, tá certo? Isso é muito importante para a gente determinar o comprimento de onda. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Então vamos lá resolver essa questão então. Nós já vimos ali na figura o que a gente pode obter o período, certo? Conforme a gente viu ali no desenho, vou voltar aqui para vocês,
Se a gente contar ali, né, de uma crista para a outra, quantos quadradozinhos vai dar? Vamos lá contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. E cada quadradozinho vale 0,2. Então, 5 vezes 0,2, nós vamos ter o nosso período, t igual a 1 segundo. Por que é o período? Porque no desenho, a reta ali que ele deu pra gente foi o tempo, ó, embaixo, ali na reta do x, ó, certo? Por isso que a gente tem um período. Já a frequência, a gente já sabe que é 1 sobre t. 1 dividido para 1 é igual a 1 Hz, certo? Agora vamos achar o número de batimentos. Vamos pegar F igual a N dividido para ΔT. Vamos fazer ali a multiplicação de F vezes ΔT, que vai dar justamente o nosso número de batimentos, né? O nosso F nós acabamos de achar é 1, e ele falou em 1 minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, 1 vezes 60 vai dar 60 batimentos. Então, essa vai ser a nossa resposta, alternativa B, certo? Então, nós vamos ter ali 60 batimentos por minuto, ok? Se ele tivesse perguntado para vocês aí em 2 minutos, seria 120 segundos, então seria 120 batimentos, e assim por diante. Certo, pessoal? Então, uma questão simples, né, que está presente no nosso dia a dia, conforme eu falei para vocês, e que vocês podem associar, né, com o conteúdo de física, com o conteúdo do Enem, e principalmente ver onde a física está presente no nosso dia a dia. Pessoal, não esqueçam, tá, de acessar o nosso link, tá? Está aqui embaixo, ó, tá bom? O Eduque. Vocês vão encontrar essas nossas aulas, tanto gravadas, os slides, sugestões de exercício, tá bom? De conteúdo, de mais revisões. E eu gosto de colocar muitos simuladores para vocês fazerem esses experimentos virtuais. Então tem lá justamente links para vocês fazerem experimentos virtuais, ok? Mais uma vez quero agradecer a atenção de vocês, foco no estudo e até a nossa próxima aula.